Olá, PDMers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do PDMcast. Vou contar uma coisa pra eles. Cara, o nome do nosso podcast ia se chamar Pod Meia. Vocês preferem PDMcast ou Pod Meia? Cast, esse negócio de cast, já caiu, não é? Pod Meia é muito legal, não é? Só que aí ficaram fazendo umas analogias meio estranhas, que eu falei, não, vamos de PDMcast, o básico meia. Que dá certo, papai e mamãe, tá tudo Vou bem. fazer uma petição pra gente mudar o nome pra Pod Meia. Comentem aí, se vocês comentarem muito, a gente pode pensar numa ideia, né, de assumir esse risco. Ou um terceiro nome. Enfim, sejam bem-vindos a mais um episódio. Dessa vez a gente vai falar sobre criptomoedas. Cara, você nem se apresentou. Você não tá assistindo a cena. Você não tá assistindo a cena dos podcasts hoje em dia? Salve, salve família. Meu nome é Igor, esse aqui é o Monarcão. Você é o Monarcão, no caso, viu? Não sou mesmo. Não sou, pelo amor de Deus. Salve, salve família. Eu sou a Bia Moraes, dona e proprietária do canal. Você não tenta roubar o meu lugar. Nada, já tem um pedaço já agora. Tudo que é seu é meu. Pessoal, meu nome é Felipe Vela, vocês já me devem conhecer do primeiro episódio. A gente tá aqui hoje pra falar do que, Beatriz? Criptomoedas. Criptoativos. Criptoativos. Moedas, tá? Um pequeno ato falho aí. Qual a diferença? Eu que vou te perguntar, o que você acha que é um criptoativo? Acho que o criptoativo ele vai além dos coins da vida. Tipo, uma NFT é uma criptomoeda que seja. Né? O que é? Não sei. É um... Não sei a diferença, então. Bom, vamos lá, então. Pra mim, o NFT, no caso, a gente até comentou sobre isso antes de começar, seria um criptoativo. Vamos ver se a gente fala hoje sobre NFT um novo episódio, né? Vamos ver como é que vai durar isso aqui. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que, por exemplo, Bitcoin é uma criptomoeda. NFT é um criptoativo. Tô errada? Não tá errada não, né? Uma moeda, uma criptomoeda é um ativo que é só utilizado para transacionar dinheiro. A primeira criptomoeda que foi criada, ou o primeiro criptoativo que foi criado, né? O Bitcoin, lá em 2008, foi criado, mas o primeiro bloco gênese dele foi em 2009, lá ele foi criado em 2008. A única intenção dele era funcionar como dinheiro mesmo, né? Um dinheiro digital, para transacionar, pagamento, meio de pagamento, etc. Né? Eu acho que a gente pode até, inclusive, tratar ali a primeira geração de criptoativos como criptomoedas apenas, né? Sim. Naquela época, a gente só pensava em resolver o problema do dinheiro digital, né? Principalmente do duplo gasto, né? Antes do Bitcoin, existiram outras tentativas de dinheiros digitais, né? Nenhum deles deu certo justamente por conta desse problema, do duplo gasto. Pensa comigo, um arquivo digital, você vai mandar um e-mail para alguém, tá? Você recebeu um anexo. Você não pode simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse anexo? Encaminhar. Não, ou até o arquivo que você acabou de receber está na sua máquina, você fez download, você não pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V? O que te previne de fazer isso com o Bitcoin? Nada. Hoje em dia tem o blockchain, né? Previne, exatamente. Mas é a tecnologia antes do blockchain. essas moedas não tinham blockchain. É isso, esse é o ponto. Na verdade, existem algumas não outras tecnologias por trás. A principal tecnologia que previne que isso aconteça no Bitcoin é o Proof of Work, né? Tem diversas outras tecnologias por trás. Prova de trabalho, é o algoritmo de Proof of Work ali, né? Você precisa provar que você resolveu cálculos matemáticos para que você realmente crie um Bitcoin, né? Você não pode simplesmente criar um Bitcoin do nada. E se vocês quiserem, inclusive a gente pode fazer outros vídeos mais aprofundados sobre o assunto, inclusive para quem tá... Você pode fazer. Pode ser. Mas enfim, comentem. Muito basicamente o Bitcoin foi a primeira tentativa de dinheiro digital que resolveu esse problema do duplo gasto, né? Do Ctrl+C, Ctrl+V. Duplo gasto que você diz é, por exemplo, eu pegar aquela moeda e usar ela de uma vez. Exatamente. Pra, sei lá, como se eu estivesse imprimindo dinheiro. Isso aí, você tem um Bitcoin. Xerocando dinheiro. O que te previne de usar esse Bitcoin mais de uma vez? Sim. Né? Esse era o problema dos dinheiros digitais antes do Bitcoin. Né? E o Bitcoin resolveu esse problema. E por isso que ele foi tão... ele foi visto como tão interessante para a comunidade dos cypherpunks na época, né? Que era enfim, cypher é de criptografia, não cyber, tá, galera? Cypherpunks. E desde lá, né, os criptoativos começaram a florescer. Naquela época que eu falei, era só para resolver problema de dinheiro. Então as primeiras criptomoedas que surgiram, né, e aí a gente pode falar criptomoedas mesmo, foi a primeira geração ali de blockchains, Bitcoin, algumas outras ali, né, no início dos anos 2010, né, o Bitcoin surgiu em 2008, o primeiro bloco foi em 2009, e aí no começo dos anos 2010 surgiram diversas outras tentativas de moedas, inclusive Dogecoin é daquela época. Essa questão de bloco de moedas é que você diz que é aquela questão delas terem ser produzidas, né? Isso, aí vem até o conceito de mineração. Lotes de moeda. É chamado de blocos, você pode chamar do que você quiser, na realidade, né? Que é basicamente um bloco de informações. Pensa num bloco cheio de 0 e 1 ali, né? Que ele tem uma hash criptográfica e a grande diferença do Bitcoin é que a hash do próximo bloco contém um pedaço da hash desse bloco anterior também. Então, se você quebrar o bloco da frente,
todos os blocos seguintes, se você quebrar um bloco, todos os blocos seguintes são invalidados. Porque o próximo bloco tem um pedacinho da informação do anterior, entendeu? Entendi. Muito por cima, tá, galera? Se vocês quiserem aprofundar nisso, a gente aprofunda depois. Mas o Bitcoin, ele nasceu para resolver esse problema do duplo gasto. E a partir daí, foram criadas diversas outras criptomoedas baseadas no Bitcoin. Inicialmente, inclusive, muitas delas eram Ctrl-C, Ctrl-V, com algumas alterações só de parâmetros ali. O Dogecoin, inclusive, é uma cópia barata aí do Bitcoin com inflação. Por que o Dogecoin, muita gente fazia piada? Fazia. Porque é uma piada, literalmente. Nasceu como uma piada, né? Existe o meme do Doge aí, que é esse cachorrinho, e aí ele nasceu justamente com o intuito de ser uma piada. Homenagear o meme. Exatamente, homenagear o meme. E aí ele acabou caindo nas graças da população. Da comunidade. E isso é uma coisa muito importante para criptoativos. A comunidade do criptoativo. Né? Nenhum criptoativo vinga sem uma comunidade. Né? Mas como assim? Porque como assim, comunidade? Aí a gente vem... Pessoas adeptas a comprar e vender o ativo. Só comprar, vender não. Tá. Né? Senão é só trade, né? E aí, no mundo do cripto, a gente chama isso de diamond hands. O cara que compra e fala sobre esse criptoativo em diversos lugares, porque não adianta só você comprar também e ficar quieto na sua. Então, é uma comunidade muito engajada, que traz outros participantes, né? A comunidade do Dogecoin foi a primeira que foi engajada a ponto de explodir. Foi muito. Então. Depois acho que depois do Bitcoin foi o mais falado. Eu acho que, enfim, entre a molecada talvez, né? O Ethereum, acho que vem logo depois do Bitcoin, e depois eu acho que o Dogecoin. Mas eu acho que eu botaria o Ethereum em terceiro. Eu acho que não. Mas tudo bem. Será? Isso acho que tá aberto a debates aí. Mas acho que é uma percepção minha, enfim, talvez. independente disso, o Dogecoin também é uma moeda, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença do Ethereum pro Bitcoin? Não sei. Não sabe? Não. Então, o Ethereum é uma plataforma. Esse é o grande ponto. Como assim plataforma? Pensa no seguinte... Aí já é um criptoativo. Isso. Não é nem só um criptoativo. O Ether, né? Esse é o grande problema também. As pessoas elas não entendem que o Ethereum é um ecossistema e o Ether é a moeda do ecossistema Ethereum. Então, o Ether... É o token, que você vê o preço dele lá, tá? O Ether, aquilo ali é o Ether. Ele é utilizado principalmente, aliás, o intuito dele é principalmente pagar o gas, tá? As taxas de transação da rede do Ethereum. Mas como a gente pode pensar no seguinte, né? Eu acabei de falar que as moedas de primeira geração, os ativos de primeira geração eram só para resolver problemas financeiros, né? Pagamento e moeda, certo? Então pensa no Bitcoin como se ele fosse o seu... uma moeda. Um PagSeguro, uma plataforma de pagamento. Tá bom. Qual que é a plataforma de pagamento? PicPay. PicPay. Isso. Pensa no Bitcoin como se ele fosse o aplicativo do PicPay. O Ethereum, ele é a Google Play Store ou a App Store. Ele é uma plataforma que outros aplicativos são construídos em cima dela. E não só aplicativos de pagamento. Então, dentro da plataforma Ethereum, foi a primeira plataforma que trouxe os smart contracts, né, que são os contratos inteligentes à tona. Então, dentro da plataforma do Ethereum, você tem jogos, você tem aplicativos de finanças centralizadas, você tem moedas, né? Você tem diversas outras coisas. É um ecossistema. É um ecossistema. Então, você opera, no caso, um ecossistema. Você opera financeiramente? Não, você opera o Ether, que é a moeda do ecossistema Ethereum, entendeu? Então é como se fosse levando pro metaverso. Metaverso e o Ether fosse a moeda do metaverso. Que você transaciona no metaverso. Entendi. Isso. É que o Bitcoin, ele não é... Hoje, muitas coisas podem mudar, mas enfim, inicialmente o Bitcoin ele nasceu para ser uma moeda de transação, meio de pagamento, e o Ether ele nasceu para ser uma plataforma tecnológica. Entendi. Então ele tem uma linguagem de programação que é o Solidity, ele tem uma comunidade de desenvolvedores muito engajada, a maior parte dos dApps, os Decentralized Apps, aplicações centralizadas, nasceram no ecossistema Ethereum, então... eu acho que a principal analogia realmente é essa, tá? Então, o Bitcoin é como se fosse o PicPay, você usa ali para fazer pagamento no dia a dia, para transacionar, guardar dinheiro. O Ethereum é uma plataforma, é como se fosse a App Store. Pode ter um PicPay dentro do Ethereum, que é o Ether, tá? Mas pode ter diversas outras aplicações. Por isso que, assim, na minha concepção, eu acho o Ethereum mais revolucionário do que o Bitcoin. Tá? E aí a gente pode discutir aqui se ele tem valor a longo prazo, qual tem mais valor, mas enfim, em termos de tecnologia, o Ethereum é mais revolucionário que o Bitcoin. Tá. Conseguiu entender? Eu entendi. Show. Não, eu aposto que o pessoal de casa também. Porque eu achava que o Ethereum era uma moeda. Então, não é. Achava. O Ethereum é a plataforma, o Ether é a moeda do ecossistema do Ethereum. Sim. Agora, uma coisa que eu sei que você faz e que acho que tem muita gente linkando uma coisa na outra, porque são coisas que estão sendo muito faladas, que é tradear criptoativos. Exato. Então, vamos lá, né? A gente tem algumas possibilidades. Você pode comprar porque um criptoativo, ele é um ativo criptografado. Né? Assim como a gente tem os ativos do mundo tradicional, digamos assim, né? Ações são ativos do mundo financeiro tradicional, títulos de renda fixa são ativos do mundo financeiro tradicional.
Criptoativos são ativos criptografados, né? Então a gente pode falar que os criptoativos são os ativos desse universo criptografado. Então a gente tem ativos financeiros, ativos não financeiros, mas ativos têm seu valor, né? Assim como hoje você tem valor ali em uma ação, você vê valor de uma ação, e aí você pode comprar essa ação e vender comprar mais barato e vender mais caro e ganhar esse spread aí, né? Essa diferença do valor. Você pode fazer isso com uma casa. Você pode comprar uma casa e vender ela mais cara e ganhar essa diferença. Sim. Então, você está fazendo um trade com casa. Sim. Você pode fazer isso com um pneu. Pô, você tá lá quiser. Você tá no aplicativo de promoções lá, chegou um negócio, pô, tem pneu barato. Você pode comprar esse pneu, vender mais caro, você tá fazendo um trade. Sim. Você pode fazer isso com criptoativos. Pô, a gente fez esses dias um texto pro blog da Ativa. Bolsas de luxo, bolsas da Chanel. Cara, isso é muito comum. Artigos de luxo se valorizam bastante no tempo e tal. Então, se você compra algo para vender depois, você tá fazendo um trade. As pessoas que compram ações... Aceitem, tá? Se as pessoas que compram ações e estão interessadas em ganhar na valorização da ação, elas estão fazendo trade. Sim. Né? Elas não estão querendo virar sócias daquela empresa. E você pode fazer trade com ativos tradicionais ou com criptoativos. E aí, seja esse criptoativo uma criptomoeda, que é o caso do Bitcoin e do Dogecoin, um pedaço de uma empresa, né? Porque a gente tem tokens de governança de empresas, né? Hoje em dia a gente tem como tokenizar diversas coisas. Tudo que é possível ser tokenizado pode ser operacionalizado, né? Você pode fazer trade e ganhar dinheiro nessa diferença. Eu acho que isso, inclusive, é uma oportunidade muito interessante. Sim. É muito legal o mercado de criptoativos para você fazer trade, porque ele é 24/7, funciona 100% do tempo. Isso quer dizer 24/7, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Exatamente. Qualquer então, hora, qualquer cara, domingo de madrugada, você pode fazer domingo seu de madrugada trade. você pode entrar lá e operar Bitcoin. Ou qualquer outro criptoativo. Sim. Eu lembro que o primeiro Bitcoin o primeiro criptoativo que eu comprei, na verdade o único, sendo muito sincera, foi o Bitcoin no carnaval de 2020. E eu lembro que eu comprei de madrugada. Porque eu achei, cara, isso é muito bizarro. Posso comprar agora? Então tá, vou comprar agora. E eu lembro exatamente esse momento de eu comprando Bitcoin nesse cenário. Esquisito, porque a gente sempre acha que tem que esperar o mercado abrir, ver como é que vai ficar. Não, e é muito engraçado porque assim, criptoativos, né? Depende da moeda, mas enfim, levem isso aqui, não a tomar ferro e fogo, mas a maior parte das moedas, muitas delas, né? Vamos falar assim, muitas delas tem um volume gigantesco de noite. Por quê? Me fala, vê se você consegue entender o porquê. Acho que é porque tá todo mundo do mundo inteiro comprando e vendendo. Não, porque é quando o mercado asiático tá abrindo. Então, porque o mundo inteiro está ali comprando ao mesmo tempo e tem pessoas do outro lado do mundo fazendo isso no mesmo segundo. E lá tem um volume muito grande. Aqui no mundo ocidental, os criptoativos estão começando a ter uma adesão maior. Lá no mundo oriental, ele já tem uma adesão muito grande, né? Inclusive, acho até legal de comentar sobre isso, né? O papel das criptomoedas na guerra da Rússia e da Ucrânia. Legal. Então, isso é meio nebuloso, né? Não se sabe. A Rússia falou que poderia aceitar pagamento em bitcoins pelos seus recursos energéticos, né? Petróleo, gás natural, etc. Não se sabe se eventualmente isso aconteceu. Acho que é muito difícil a gente conseguir fazer essa analogia. Eu acho que ainda não aconteceu, pra ser bem sincero. Até porque não existiu ainda embargo sobre compra de petróleo da Rússia, né? A União Europeia continua comprando recordes de petróleo russo, né? Então não foi sancionado ainda o petróleo. Talvez quando isso acontecer, quando os Estados Unidos sancionar e a União Europeia sancionar o petróleo russo em si, aí pode ser que a Rússia receba em bitcoins. Mas só o fato deles falarem que seria possível já fez com que o Bitcoin no dia lá subisse bastante, né? Isso é bastante interessante, assim, o Bitcoin ele é uma moeda que é governamental, né? Ele é supra-governamental, acho que a gente pode dizer. Ele está acima de qualquer... E isso sabia que isso talvez seja o principal argumento contra o Bitcoin? Por quê? Qual que é a maior força de um governo, Beatriz? A moeda. É a violência. Por que violência? Porque a única coisa que porque assim, um governo... O que mais vale para o governo é o seu dinheiro. Então, na realidade, não. É a força que ele tem de te fazer o que ele acha que você deve fazer. Eu concordo com você, né? Dinheiro é uma das coisas mais valiosas. Mas enquanto um governo mantém esse poder sobre a população... Então, violência que eu digo não é nem violência física, vou te prender. Entendeu? Sim. E aí você fica com medo e não faz aquilo. Olha, se mantém a ordem. Exato. Então, o que um governo pode fazer? Se você usar Bitcoin, você vai ser presa. Ou então, você vai ser taxado em 100%. Você vai levar uma multa gigantesca. Tá? E isso é o que a gente chama do poder da força. Tá? Um Estado ele tem o poder da força ainda. E esse é o problema. Esse é o principal poder de um Estado. O segundo, talvez seja o dinheiro, ou eles sejam concomitantes ali. Dinheiro é algo muito importante porque um Estado pode
principalmente se for um dinheiro forte, tá? Isso é uma coisa importante. O Estado ele pode imprimir dinheiro à torta e direito, né? Sim. E causar inflação, só que ele usa isso como um artifício para resolver merda. Deu uma merda... Por exemplo, crise do coronavírus. Como é que a maior parte dos estados do mundo resolveram esse problema? Imprimindo um caminhão de dinheiro jogando na economia. Você imagina se existe um Bitcoin supra-governamental que as pessoas começaram a usar a rodo dentro do seu país... E aí esquecendo desse problema esquecendo do seu dinheiro estatal e você não consegue imprimir bitcoins à torta e direito. Sim. Então, isso não é uma afronta, não é nem uma afronta. O Bitcoin é uma afronta ao Estado. Mas por que você diz que isso é a maior fraqueza do Bitcoin? Não é a maior fraqueza, é um possível maior problema do Bitcoin. Porque justamente, se um governo... Pensa comigo, você é a entidade, você é a soberana do Brasil, você é a rainha do Brasil. Se você percebe que o seu dinheiro está começando a perder demanda, né, porque uma boa parte da sua população está começando a aceitar bitcoins, o que você faria? Eu ia comer o Bitcoin vivo. Proibir o Bitcoin, Sim. Exatamente. Então o fato dele ser suprapartidário, supragovernamental... Ele tem que tomar cuidado o quanto ele implica, então, com as moedas, com os países. Na realidade, não é nem isso. Eu acho que a população em si, em algum momento, começa a entender que o Bitcoin faz sentido e começa a migrar para o Bitcoin, mas os governos como um todo entendem o quanto isso é problemático e começam a tentar tirar o Bitcoin de circulação via, enfim, regulamentações ou até proibições mesmo e assim por diante. O grande ponto é em que momento isso vai acontecer, né? Porque se os governos demorarem muito também para entenderem isso, é uma revolução que não tem mais volta. Exato, tá? ele só está crescendo enquanto isso. Exato, porque aí... E você sabe que assim, uma coisa muito interessante, né, que eu já falei para uma galera e o pessoal não para pensar nisso, nesse ponto, supondo que o Bitcoin realmente vire algo imparável, você entende que isso vai causar uma inflação gigantesca na moeda estatal ou não? Já parou para pensar nisso? Porque ela vai ficar em desuso. Ela vai perder demanda, as Exato. pessoas não vão precisar mais da moeda estatal, mas aquele montante que você imprimiu de moeda estatal continua existindo. Vai ficar lá. Pensa comigo, a analogia que eu gosto de fazer pra galera. Você tem 10 bananas na economia, certo? Sim. E aí você tem 10 dinheiros. Então quanto custa cada banana? R$2. Um dinheiro. Você tem 10 bananas e 10 dinheiros, cada uma custa um dinheiro, certo? Tá. Se de repente metade da sua população começa a usar Bitcoin, adere ao Bitcoin, eles continuam consumindo bananas, certo? Mas eles passam a pagar as bananas que eles consomem com Bitcoins. Ou seja, agora você tem 5 bananas disponíveis para os mesmos 10 dinheiros. Então as bananas passam a valer quanto? 2 dinheiros cada uma. Valer não, custar 2 dinheiros cada uma. E o grande problema é que isso é uma progressão geométrica. Tá? Se isso acontece, e para tudo, né? Se isso acontece, por exemplo, com 9 bananas, uma banana passa a custar 10 dinheiros. E assim por diante, né? Então, esse é um problema que a gente vai ter que endereçar de alguma maneira no futuro, né? É por isso que eu sou um pouco reticente. Eu gosto muito do case, eu sou um cara libertário, então eu gosto muito do case do Bitcoin em si. Mas eu também não sou inocente. Eu sei que quando ele começar a pisar no calo ali dos governos, né? A gente já vê aí China, Rússia pensando em assim, o país em si quer muito usar o Bitcoin. Por exemplo, o governo russo quer usar o Bitcoin, mas ele quer proibir a população de usar. Sim. Então é natural que isso aconteça. E a gente tem que ver como o Bitcoin vai como a comunidade, na verdade, não é nem o Bitcoin, como a comunidade vai responder os usuários a isso. de Bitcoin. A possíveis regulamentações e proibições e etc, né? Mas Sim. isso só o futuro nos dirá. Inclusive, você acha que... acho que, não sei dizer em quantos anos, mas o Bitcoin estava em queda. Esse ano? Esse ano passado? O Bitcoin ele chegou a bater as máximas ali de $69 mil, uma coisa assim, $108 mil, né? Isso foi no final, no final não, do meio para o final do ano passado, se eu não me engano ali em agosto, setembro, outubro, enfim, por ali. Bateu lá os $109 mil, caiu para $30 mil. Então ele chegou a cair 55%, 60% por volta Por que essa queda? Então, isso é uma outra coisa interessante da gente falar, né? Você acha que o Bitcoin é um ativo descorrelacionado com o mercado tradicional? Não, impossível. Ele não está num universo vagando. Então, mas tudo bem. Então você acha que existe correlação. Sim. Essa correlação é positiva ou negativa? Aí eu acho que já depende, né? Não sei. Então, a gente sabe. Esse é o grande ponto. Tem como saber. Né? É só você ver o movimento que o Bitcoin faz. E, inicialmente, quando ele nasceu, ele era... Acho que vai depender do cenário, né? Não. Esse é o grande ponto. Eu vou te explicar o porquê. Quando o Bitcoin nasceu, ele era um ativo negativamente correlacionado com os mercados tradicionais. Né? Ele era tido como ouro digital. Então, quando a bolsa começava a cair, o pessoal corria pro Bitcoin subia. Né?
quando isso parou de acontecer, Beatriz? Ou quando essa ruptura começou a acontecer, ele começou a ficar positivamente correlacionado com o mercado tradicional? Você consegue chutar? Pandemia. Não. Quando começaram a surgir os ativos tradicionais atrelados ao Bitcoin. Futuros de Bitcoins, assim? ETFs de Bitcoins, fundos de Bitcoin. Por quê? Não sei. Você que tá me contando. Então, por quê, né, pessoal? Só pra vocês entenderem. Porque o que acontece? A gente tem um processo que chama Flight to Quality. Então, quando um fundo, uma pessoa, ela quer tirar o seu risco. Então, ó, eu tô hoje super posicionado em renda variável. E aí eu tô me sentindo receoso. Eu quero tirar o meu risco. O que eu faço? Eu começo a liquidar os meus ativos dos mais arriscados para os menos arriscados. Então, menos arriscado, vamos supor que seja ouro, dívida americana, etc. Então, eu começo a liquidar os mais arriscados. Que é o quê? Ações, renda variável como um todo. Se eu tenho ETFs e fundos de Bitcoin, o que eu faço? Eu vendo eles. Consequentemente, eu gero uma pressão vendedora no Bitcoin. Então, antes, os caras faziam o quê? Os grandes fundos vendiam Bitcoins. Eles nem tinham... eles vendiam ações. Eles nem tinham Bitcoins, mas a pessoa física comprava... Agora eles têm Bitcoins. Entendi. E o fluxo, quando acontece, ele é vendedor nesse sentido. Então, quão mais atrelado, entranhado no mercado financeiro tradicional está o Bitcoin ou qualquer outro criptoativo, mais ele é correlacionado. Quando a bolsa está em queda, o Bitcoin vai estar em queda. Principalmente Nasdaq, tá? Ele é muito correlacionado a Nasdaq. Entendi. Um pouco mais a Nasdaq, é sempre 500, enfim. Sim. Mas quando a bolsa americana, principalmente, cai... Então, acho que, no geral, a gente pode afirmar, quando o investidor está se sentindo em risco, ele vai vender o seu ativo mais arriscado. Ele vai vender todos os ativos de risco, e consequentemente os criptoativos caem também. Quando ele está se sentindo mais arrojado e ele quer tomar risco, ele compra ativos de risco e, consequentemente, criptoativos... Exato. Eles têm acompanhado a bolsa. E antigamente era o contrário, porque você acha que as pessoas não viam o Bitcoin como um investimento? Não. Muito pelo contrário. Eles viam o Bitcoin como um investimento. Mas ele era tratado como a parte? Não, como o ouro digital, né? O ouro, ele tem um conceito que a gente chama de reserva de valor, que é, enquanto tudo perde valor, o ouro mantém. O ouro continua sendo... Tende a manter, né? O ouro continua sendo uma reserva de valor. Na época que surgiram os criptoativos, o Bitcoin ele era tido como uma reserva de valor. Então, ele não era tido como uma ação, por exemplo, tá? Ele era mais atrelado ao ouro do que as ações. Ele estava mais para o ouro do que para as ações. Eu acho que é mais fácil a gente tratar dessa maneira. Ele era mais comparado ao ouro do que as ações. Sim. Por quê? Porque ele não estava entranhado no mercado financeiro tradicional. Não existiam futuros de Bitcoin, nem ETFs de Bitcoin, nem fundos de Bitcoin. Hoje, ele está muito mais para uma ação, não no sentido praxeológico mesmo da coisa, ele não gera fluxo de caixa, nada disso, mas ao seu movimento, né? Justamente pelo fato de existirem os ETFs, os fundos, os futuros, ele está muito mais correlacionado a uma ação do que ao ouro em si, né? Então, essa é uma outra coisa legal da gente falar. E você acha que essa ruptura teve quando os mercados começaram a cair, no geral? As pessoas começaram a enxergar isso? Não. Eu acho que esse é um movimento que vem acontecendo ao longo do tempo. E você acha que não tem volta? Não tem volta. Cada vez mais surgem ETFs de Bitcoin e de etc. Né? Então, é natural de acontecer isso com todos os ativos, na realidade. Até o ouro se questiona hoje se é ou não uma reserva de valor, justamente por esse mesmo motivo. Existem muitos ETFs e fundos de ouro, etc. É que eles são os ativos que são liquidados por último, digamos assim. Tá? Criptoativos ainda têm a pecha de serem muito voláteis. E são realmente, né? É o que a gente falou. Caiu dos $69 mil para 30, caiu 60%. Isso é uma reserva de valor? Você está esperando que o seu dinheiro mantenha o valor. Você quer ficar exposta a algo que cai 60%? Exato. O ouro não cai 60%. Sim. Então, enquanto o Bitcoin não amadurece, não tem como a gente falar que ele é uma reserva de valor. E falando em ETFs, futuros de Bitcoin, criptomoedas, hoje em dia, quais são as formas que a gente tem de expor a nossa carteira a esse mercado? Tem os ETFs, os fundos... ETFs, fundos futuros. O próprio criptoativo em si, né? Perpétuos, tem opções hoje, tem tudo. Tem todos os produtos financeiros tradicionais, tem para criptoativos também. A maneira mais fácil seria via... Eu gosto de fundos, acho bem prático. Via fundos ou ETFs. Hoje existem ETFs também ETF também, para quem você compra em bolsa, né? ETF, para quem não sabe, é um fundo, né? É um Exchange Traded Funds, né? Fundos operados em bolsa de valores. Sim. Então, o que você tem hoje? Hashdex tem vários fundos que você pode comprar, né? Fundo em si, o fundo ou o ETF. É super fácil de você comprar. Então, entra lá na sua corretora, abre o home broker, Hash 11, comprou, tá lá. Hash 11 é o ETF da Hashdex
que investe em criptoativos. Mas tem o fundo Hashdex. Isso, exatamente. Você tem o fundo Hashdex. Tem o fundo de investimento Hashdex, que aí é fora do home broker. Isso. Aí você precisa... Enfim, maneira de você adquirir um fundo tradicional, né? O Exchange Traded Fund, o ETF da Hashdex, que é o Hash 11. Aí você tem um... Só que o ETF da Hashdex, você tem uma carteira ali de criptoativos, né? Não é só... Aí você tem o QBTC. Ele tem até bastante Tesouro Selic, né? Tem. Ele foi o primeiro que surgiu, até por isso eu acho que ele era menos... tinha menos peso assim de Bitcoin. Aí você tem o QBTC, que é praticamente puro de Bitcoin mesmo. QBTC 11, eu acho uma coisa assim, enfim. Que é também um ETF. Tem vários. Hoje você consegue se expor ao Bitcoin super fácil usando uma estrutura tradicional da Bolsa de Valores, que é a nossa B3 ali. Mas não é a melhor maneira, tá? A melhor maneira... Por que não é a melhor maneira, tá, pessoal? Porque você não tem a posse dos seus ativos, né? Acho que esse é o principal motivo pelo qual surgiram os criptoativos. Né? Então, a melhor maneira é você comprando o Bitcoin em si e trazendo ele para sua carteira. E aí você tem que abrir conta numa corretora de criptoativos e, enfim. Exatamente. Você tem que abrir conta em uma exchange, manda seu dinheiro para lá, compra os criptoativos, aí você pode transferir ele para sua wallet, né, para sua carteira, seja ela uma web wallet, cold wallet. Esse conceito de wallet eu acho muito confuso. Cara, por quê? Existem várias maneiras de você ter uma wallet, né? Você, inclusive, me explicou isso uma vez, não foi? Pode ser num pendrive, pode ser num site, e é legal botar por conta disso, daquilo. Eu achava que era... Como ação? Comprei, tá ali, é meu. Então, mas é que tá. Vamos lá. Quando você vai no banco e você pega seu dinheiro, você coloca ele aonde? Se eu saco o dinheiro, eu boto na minha carteira. Olha! Se eu deixo na minha conta, ele tá na conta do banco. O que é você colocar na sua carteira ou deixar na conta do banco? Tá, se o banco quebrar, ele tá comigo. O que é isso? Esse o conceito? O que é isso? Essa ação? Isso é a custódia dos seus ativos. Sim. Se você deixa seu dinheiro no banco, quem tem a custódia dos seus ativos é o banco. Se você pega ele e coloca na sua carteira, quem tem a custódia é você. Essa é a diferença. Se você compra o Bitcoin e deixa ele na corretora, quem tem a custódia dos Bitcoins é a corretora. Se a corretora for hackeada, você perdeu. Mas e se essa wallet for hackeada? Não, aí tudo bem. Aí existem tipos de wallet, né? Você tem as web wallets, as e-wallets, que essas têm então a melhorzinha é do pendrive. A melhor de todas não é do pendrive. A melhor de todas é o que a gente chama de paper wallet. Que é literalmente um papel impresso. Um título. É um papel, como se fosse ações ao portador. Você sabe que no passado era assim, né? Você tinha... então vários negocinhos em casa. Isso. Então é uma paper wallet. Tá escrito ali as suas chaves privada e pública, etc. E tá ali. É um papel. É seu. Aí você tem que guardar isso num cofre, óbvio, que se pegar fogo naquilo ali, você perdeu também. Tá? Coisa mais arcaica. O povo tá regredindo. Não, é que é a maneira mais fácil e segura, porque ninguém consegue hackear. Você não tem acesso, não tem nada eletrônico, não tem ponto de acesso a nada. A segunda maneira mais segura são as cold wallets, que a gente chama, né? Ou as hardware wallets, que é isso aí que você falou. Pendrivezinho ali, que tem o seu próprio sistema operacional, não tá ligado na internet, então ninguém consegue te hackear. Mas em algum momento você vai ter que plugar ela em algum lugar para transferir. Aí é que tá o ponto de... E aí depois a gente tem as web wallets, as e-wallets, né? Que são programas de computador, como se fosse um site mesmo. É isso aí. Entendi. Aí é que pode acontecer, realmente. Tá, aí na minha cabeça, sinceramente, não faz sentido você tirar lá, botar nessa web wallet se na corretora então, também. É muito mais seguro você manter numa web wallet. Tudo bem, eu entendo que ela é muito mais segura, mas se é pra deixar com segurança total, vamos pro... Concordo. Se é pra deixar com segurança total, a melhor coisa é você ter realmente uma cold wallet. Mas essa parte é chatinha, né? Mas a diferença é que, assim, ó, a corretora, ela tem o tempo inteiro pontos de acesso acontecendo. Tem muita gente transacionando. Então, ela tá muito mais suscetível a ataques. A alguém de... Inclusive, tem muitas pessoas envolvidas. Então, alguém de dentro da corretora pode vazar as chaves privadas, que é o que muito provavelmente é o que aconteceu na... O Edu tá fazendo dedinho de que... O Edu tá fazendo assim, ele quer cortar... mas só pra acabar aqui. Então ela tá muito suscetível a esse tipo de coisa. É o que aconteceu, se não me engano, com a Bitfinex lá, né? Que roubaram 4 bilhões de dólares, uma coisa assim. Então, é só você como pessoa e não tem acesso o tempo inteiro. Então é muito mais seguro você manter na sua posse. Seja via e-wallet, web wallet, cold wallet, paper wallet, o que quer que seja. É melhor você manter com você mesmo. Sim. O Edu tá mandando de acabar aqui, galera. Mas tem muito assunto É isso que eu ia falar, tem muita coisa. Eu, inclusive, sou uma ignorante nesse assunto. Vamos fazer a parte 2 desse... Eu acho que tem que fazer a parte 2. Eu tenho muitas dúvidas. Vamos. Inclusive, então, já que vai ter parte 2, deixem nos comentários dúvidas, perguntas, que o Felipe, ele é expert nisso. Eu vou contar aqui. Ele fica, gente, o dia inteiro... Vamos entrar nesse assunto no próximo podcast. Ele fica o dia inteiro nesse celular aí... jogando assim, joguinho, ganhando dinheiro e vendo as amigas ficando pobre enquanto isso, sabe? Ele tem vários macetes que ele tem
papo Não, aí então, pra falar. A gente tá montando um produto de criptoativos, né? Então, eu preciso ficar de olho no mercado o tempo inteiro, né? É a melhor pessoa Porque a gente dá recomendações também e tal, e o mercado de cripto é 24 horas. Então, eu preciso ficar de olho no que tá acontecendo pra, enfim, pra poder... Pra tá ali, né? Eu sou analista, né, pessoal? Não tem jeito. É isso. Então, deixem aí nos comentários possíveis dúvidas, sugestões, coisas pra gente continuar aqui na parte 2. Isso aí. Sabe o que a gente não falou no último episódio? O quê? Instagram. Qual é o seu Instagram? Felipe.vela, @Felipe.vela, com 2 L's. O meu é Bia_Moraes_D. Tô querendo comprar um arroba melhor. Se alguém quiser me vender baratinho, tô aceitando. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui com a gente em mais um episódio. Agora a gente vai ficando por aqui, mas não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, aqueles negócios todos, ativar o sininho, comentar aqui embaixo. Ficar de olho nos cortes que a gente tá fazendo aí. Se você ainda não tem conta em uma corretora, aqui, ó, Ativa Investimentos, nossa patrocinadora master. Vai ter o QR Code aqui. Vai ter o link na descrição, abra a conta. Se vocês quiserem ajuda para investir pela Ativa, é só entrar em contato com a gente. Lá na Ativa tem o hashtags que a gente falou, como fundo. Tem também home broker para você operar o hash 11. Comigo, todo tem dia. a sala ao vivo, né? Esse cara que tá na sala ao vivo todo dia enchendo o saco de vocês. E é isso. Um beijo. Até a próxima.